Livro Feminilidade Radical, capítulo 7. O engano da cultura da vulgaridade. Se você tem menos de 30 anos de idade, talvez esteja experimentando um cenário de mudança imperceptível. O que está acontecendo em nossa cultura hoje pode parecer normal para você, mas não é. As coisas mudaram tão rapidamente apenas durante a minha vida que é difícil compreender. Meu coração se parte por aquilo que algumas de vocês enfrentam como resultado do impacto da terceira onda do feminismo na sexualidade feminina. A atual cultura da vulgaridade é um completo engano para as mulheres. Esse capítulo trata do surgimento do que é conhecido como feminismo, sexo radical ou sexo positivo, e então examina a celebração do real positivismo do sexo tal como encontrado na Bíblia. Se você é sensível a esses temas, eu providenciei um resumo no início deste capítulo para que você não tenha de ler maiores detalhes, embora eu tenha me empenhado para ser a mais discreta possível. E obviamente esse não é um capítulo adequado para a leitura de meninas. Era o escândalo político mais recente. Um governador conhecido pelo combate ao crime é surpreendido levando uma prostituta de luxo para outro estado. A imprensa explora todas as notícias depreciativas e indispensáveis. A esposa do político é forçada a miseravelmente aparecer ao lado de seu esposo, enquanto ele admite o que estava fazendo ao ser surpreendido. Após alguns dias de tensão, ele renuncia. À medida que a indústria pornográfica faz a oferta de $1 milhão por aparição na mídia para a agora chamada garota de má fama, a notícia parece já ter esfriado na imprensa. Fecham-se as cortinas. Espere pelo próximo escândalo. Isto é, até que um membro de equipe de um daqueles distribuidores de pornografia perceba que ele poderia ter economizado o dinheiro de seu patrão, pois o produtor de Meninas Selvagens já tinha imagens íntimas dessa garota quando ela era uma adolescente de 18 anos de férias no estado da Flórida. Ela perde sua oferta de $1 milhão. Ele compara a descoberta do arquivo com o encontrar um bilhete de loteria nas almofadas de seu sofá. E milhões de pessoas que nunca tinham visto ou ouvido falar de garotas selvagens são de repente informadas de um dos principais exemplos da cultura da vulgaridade feminina, que surgiu na terceira onda do feminismo. Eu somente tinha ouvido falar do programa alguns anos antes, quando uma crítica intitulada Porco Chauvinista Feminino, Mulheres e a Cultura da Vulgaridade, de Ariel, foi publicado em 2005. Eu estava intrigada porque não tinha encontrado ninguém de dentro do movimento feminista se levantando para dizer que as mulheres estavam fazendo escolhas horríveis em nome da liberação sexual. Então, eu li a prévia do livro na Amazon, em que o capítulo destacado falava sobre a experiência da autora com o time de câmeras do Meninas Selvagens. Assombrada pela descrição do programa, fechei meu navegador de internet. Eu não compraria o livro de forma alguma. Teria de obter minhas informações sobre o pensamento de Levi a partir de resumos em revistas e outras fontes secundárias. Esse também é o desafio deste capítulo. Vivemos numa cultura de sexualidade feminina hiperagressiva, a qual é possivelmente a pior de todas já registradas na história.
Aqueles que promovem essa visão frequentemente publicam livros e artigos de revista com títulos e referências vulgares, afirmando que eles estão reivindicando essas palavras em nome do feminismo. Percebo que não posso ir à fonte original para a minha pesquisa porque também não quero encher minha mente e meus olhos com essas ideias e descrições. Já me expus a isso uma vez antes, enquanto universitária feminista, e não quero cometer esse erro de novo. Sendo já familiarizada com o assunto, por assim dizer, pensava que não ficaria chocada. Eu estava errada. Então tentarei ser tão discreta quanto possível neste capítulo, o que é um desafio. Mas se você quiser ler um resumo deste trabalho, aqui está. Deus criou o sexo. O sexo é muito bom dentro do plano dele. Fora do plano de Deus, ele inevitavelmente causa problemas. Estamos vivendo as consequências disso todos os dias. Jovens mulheres que são assaltadas com a ideologia sexo positivo da terceira onda do feminismo estão exaustas, desconfiadas, infectadas e frequentemente com baixa estima quanto a essas liberdades. Elas estão prontas para ouvir sobre o plano de Deus para a sexualidade delas. Como cristãs, não devemos nos abster de tratar com elas esse assunto e de ousadamente demonstrar e proclamar o Evangelho. Precisamos ser capazes de discutir a sexualidade de maneira franca, porém redentora. Precisamos ser claras quanto a não sermos anti-sexo. Ao invés disso, somos a favor da paixão, da confiança e do prazer do sexo matrimonial, tal como descrito em toda a sua celebração incandescente em Cantares de Salomão. A perspectiva judaico-cristã celebra a sexualidade feminina. Portanto, temos toda a razão para alçar a voz quando a sexualidade feminina for distorcida e abusada em nossa cultura. Então, se você está se perguntando por que motivo meninas vestem camisetas de estrela pornô, por que os rapazes oferecem cobertura ininterrupta dos últimos escândalos sexuais das celebridades que tiveram suas vidas devastadas, porque a academia local oferece polidense e porque é quase impossível encontrar roupas atraentes e ainda assim modestas para você mesma e para suas filhas. Você está experimentando os efeitos em grande parte do feminismo da terceira onda. Teorias do sexo positivo ou sexo radical são uma grande parte do feminismo de terceira onda. As feministas desta fase fizeram um reviravolta, abolindo a oposição da segunda onda à pornografia e ao trabalho do sexo, afirmando que as profissionais do sexo ou pornografia podem ser empoderadas. As feministas da terceira onda também abraçaram um conceito fluido de gênero e rejeitaram qualquer definição universal de feminilidade. Portanto, neste capítulo, nós traçaremos brevemente o surgimento da cultura da vulgaridade, as mensagens conflitantes sobre beleza e modéstia e a graça maravilhosa que Jesus assegurou para os nossos próprios pecados sexuais e os pecados de outros contra nós. Garotas selvagens. Vários anos atrás, a escritora Levi, que nasceu em 1974, em meio ao feminismo da segunda onda e cresceu sob sua lógica, começou a notar algo estranho. Em todo lugar onde ia, parecia que a pornografia tinha se tornado normal, infestando a mídia convencional televisiva, as revistas, a moda e o entretenimento. A
vulgaridade tinha se tornado sinônimo de liberdade, uma tendência que Levi achou muito confusa. Algumas coisas estranhas estavam acontecendo em minha vida social também. Pessoas que eu conhecia, mulheres, gostavam de ir a clubes de stripper, com stripper mulheres. Era sensual e divertido, elas explicavam. Era libertador e rebelde. Minha melhor amiga de faculdade, que costumava ir às marchas feministas contra a violência sexual, tinha sido cativada pelas estrelas pornográficas. Apenas 30 anos atrás, o que mal é a minha idade, nossas mães estavam queimando sutiãs e fazendo manifestações contra a Playboy, e de repente estamos aqui colocando implantes e vestindo o logotipo do coelhinho como símbolo de nossa libertação. Como pode a cultura ter mudado tão drasticamente em um período tão curto de tempo? Então Levi decidiu pesquisar essa tendência, o que incluiu passar 3 dias com o time de filmagem de Garotas Selvagens. Em poucas palavras, os câmeras da GGW visitavam festas como carnaval ou destinos de férias onde eles encorajavam jovens bêbadas a se exporem e a participarem de cenas sexuais. As mulheres que participavam e os homens que as incentivavam recebiam camisetas do GGW ou bonés. Isso é tudo o que recebiam, enquanto o fundador do GGW, Joe Francis, ganhava milhões com essas filmagens. Em um artigo, Levi cita Mia, 25 anos de idade, diretora de viagem do GGW, dizendo: as pessoas se exibem por causa da marca. Embora homens heterossexuais sejam a audiência óbvia do GGW, Levi diz que já não faz mais sentido culpar apenas os homens. As mulheres não estão apenas diante das câmeras, elas também estão por trás das cenas, tomando decisões e ganhando dinheiro. A revista Playboy é um exemplo disso. A imagem da Playboy tem tudo a ver com seu fundador, o septuagenário vestido de pijamas e sedutor de mulheres, e o surreal mundo das celebridades, múltiplas namoradas e incessantes festas do biquíni que ele promove ao seu redor. Mas, na verdade, a Playboy é uma companhia dirigida principalmente por mulheres. A filha é a presidente e a chefe administradora executiva da Playboy. A diretora financeira é uma mãe de meia-idade chamada Linda. A Fundação Playboy, que apoiou a ERA, o direito ao aborto e as outras causas progressistas, é liderada por Claire Wilson, uma afro-americana ex-ativista pelos direitos civis. Uma mulher chamada Mary produz mais da metade das fotos publicadas na revista. O que essas mulheres estão fazendo a nós mesmas não é uma espécie de triunfo, é deprimente. Após passar 3 dias com o time de GGW, Levi estava mais confusa do que nunca. Meu argumento é que as mulheres se esqueceram do que o poder sexual é apenas uma versão muito limitada de poder e que essa espécie de férias e esse exibicionismo, fio dental e implantes são apenas uma versão muito limitada da sexualidade. Ela escreve: a propaganda deste tipo de sexualidade feminina começa bem cedo. Wendy, autora do Garotas Discretas, jovens reivindicam respeito próprio e descobre que não é ruim ser boa. Diz que mesmo meninas de 6 anos são afetadas
pela sexualidade intencional das bonecas, das roupas íntimas muito decotadas da Hello Kitty e da vestimenta insinuante do departamento infantil feminino. Como ela escreve, esse tipo de sexualização precoce de meninas é assustador, mesmo para os seus defensores. Por todo o espectro político, muitos têm expressado consternação com o fato de que o legendário astro pornô Jeremy tinha sido rodeado por famílias da Disneyland que queriam tirar fotos com ele, ou que garotas de 13 anos tenham dito à estrela pornô Jenna, num evento de autógrafos de livro, que elas a viam como um ícone. Conta-se que ambos ficaram chocados em saber que tinham fãs tão jovens. Mas se não queremos que esse tipo de coisa aconteça, então parece que precisamos de novos modelos, e precisamos logo, para que as meninas tenham boas opções e esperança genuína. A garota selvagem ou a garota má não podem ser suas únicas opções de empoderamento. Infelizmente, muitas jovens sentem que não têm outra opção em seus relacionamentos. Dona Freitas, professora na Universidade de Boston e autora de Sexo e Alma, Equilibrando Sexualidade e Espiritualidade, Romance e Religião nos Campos Universitários da América, diz que muitas de suas estudantes estão infelizes com seu próprio comportamento no que se refere ao namoro, romance e sexo. Na sua pesquisa nacional em uma faculdade de mais de 2.500 alunos, Freitas descobriu que 41% daquelas que relataram estar ficando uma gama de atividades sexuais íntimas não vinculadas a qualquer tipo de relacionamento com compromisso estavam profundamente infelizes com seu comportamento. Os 22% das participantes que escolheram descrever uma experiência de ficar, a questão era opcional, usaram palavras como suja, usada, arrependida, vazia, miserável, enojada, envergonhada, enganada e abusada em suas respostas. Um adicional de 23% expressou ambivalência sobre o ficar, e os 36% restantes estavam mais ou menos bem com isso, ela relata. Em sua matéria Espiritualmente e Sexualidade na Cultura Jovem Estadunidense, Freitas indicou o livro de Wendy, Um Retorno à Modéstia, realmente esperando que suas estudantes o rejeitassem. Ao invés disso, ela relatou que elas estão fascinadas com a descrição de modéstia como uma virtude, especialmente no contexto da fé religiosa. A turma ficou igualmente atraída por alguns manuais evangélicos sobre namoro, como Eu Disse Adeus ao Namoro, de Joshua, Sexo Real, de Lauren, que pedi que lessem. Elas pareciam chocadas com o fato de que em algum lugar nos Estados Unidos havia comunidades inteiras de pessoas de sua idade que realmente estavam se guardando até o casamento, que se engajavam em namoros fora de moda, com flores e jantar e talvez um beijo de boa noite. Elas reagiram como se esses autores descrevessem uma maravilhosa terra encantada. É mais fácil apenas fazer sexo com alguém do que pedir para sair no encontro de verdade, disse uma estudante num tom de brincadeira. Essa atitude descompromissada para com o sexo vem com um preço alto. Em março de 2008, os Centros de Controle de Doenças publicaram um estudo que chocou muitas pessoas. Uma estimativa de 1 em cada 4, 26%,
jovens mulheres entre a idade de 14 e 19 anos nos Estados Unidos, ou 3,2 milhões de garotas adolescentes está infectada com pelo menos uma das doenças sexualmente transmissíveis mais comuns, vírus do papiloma humano, HPV, clamídia, vírus do herpes simples e tricomoníase. O estudo descobriu também que meninas afro-americanas são mais seriamente afetadas. Quase metade das jovens afro-americanas, 48%, foram contaminadas com uma doença sexualmente transmissível, comparado ao 20% das jovens brancas. A geração do ficar não apenas tem sua saúde sexual e sua fertilidade futura sob risco, como também estão apostando no artigo passageiro, a atratividade sexual tal como definida pela indústria pornográfica. As líderes do feminismo da terceira onda estão agora em seus 30, quase 40 anos de idade, e essas jovens devem logo apreciar o conselho da geração à frente delas. Numa conferência na primavera de 2008 na universidade, acadêmicos, ativistas e estudantes de todo o país se reuniram para conversar sobre feminismo e mudança na sociedade. Houve alguma discussão sobre o que distingue as seguidoras da segunda onda daquela da terceira. Quando uma jovem formanda em estudos femininos perguntou qual era o problema em se valer de sua sexualidade para ganhar poder sobre os homens, uma de suas veteranas a lembrou de que tal poder era, na melhor das hipóteses, temporário, e que a educação e um bom emprego poderiam oferecer um poder mais duradouro. A era do sexo nos Estados Unidos. Observando o meio social de jovens adultos, um colunista chamou essa época de a era do sexo nos Estados Unidos. Lendo isso, você suporia que o colunista estava se referindo a hoje, aos anos 1990, aos 1970, que tal 1950? Ou a era do jazz 1920? Você acreditaria que era ao ano de 1914? Muitas das mesmas tendências que caracterizaram os anos finais do século XX também estavam presentes em seus primeiros anos. O casamento estava em declínio e o divórcio aumentava. Entre 1880 e 1913, a taxa de casamento nos Estados Unidos atingiu seu ponto mais baixo na história do país até então. O divórcio também era crescente. Em 1870, havia 1,5 divórcios para cada 1.000 casamentos. Por volta de 1910, a taxa de divórcio subiu para 5,5 divórcios para cada 1.000 casamentos, a maioria iniciados por mulheres. A sexualidade feminina era um tema quente no meio acadêmico e na mídia. Por esse período, a série Nova Mulher do período sufragista estava sendo substituída pela antecessora da jovem petulante da era do jazz. O sexólogo britânico Ellis já tinha publicado mais de uma dúzia de livros sobre sexualidade, incluindo 6 volumes, Estudos sobre a Psicologia do Sexo. O volume 3 tratava do impulso sexual nas mulheres, no qual Ellis repreendeu o século XIX por atribuir a sexualidade às mulheres. Em tempos antigos, os homens culpavam as mulheres pela concupiscência ou as louvavam pela castidade, mas parece ter sido reservado ao século XIX declarar que as mulheres são congenitamente incapazes de experimentar completa satisfação sexual e são especialmente
passíveis de anestesia sexual. Essa ideia parece ter sido quase desconhecida no século XVIII. Embora estejamos indubitavelmente felizes de estarmos livres da perspectiva do século XIX sobre a sexualidade feminina, eles e seus contemporâneos prepararam o terreno para muitos de nossos atuais conflitos de cultura. Em sua franca autobiografia, Elise documentou sua própria impotência prematura e seu casamento aberto com a feminista e lésbica Edith. Sua autobiografia foi um de seus quase 30 livros publicados acerca da sexualidade. Ele também defendeu o movimento de eugenia e serviu como vice-presidente para a Sociedade Educacional sobre Eugenia. Seu livro sobre eugenia, A Tarefa da Higiene Social, promovia a educação sexual nas escolas, dizendo que essa reforma, a qual ele chamava de higiene sexual, pode muito bem transformar a vida e alterar o curso da civilização. Não se trata meramente de uma reforma na sala de aula, mas sim de uma reforma no lar, na igreja, nas cortes judiciais, no poder legislativo. Com certo ele estava, infelizmente. Nesse livro, ele menciona Maria, que promoveu a ideia de que a escola não é apenas a melhor forma de introduzir a higiene sexual, como também a única forma para isso, visto que somente através desse canal é possível empregar um antídoto às más influências do lar e do mundo. Elis precede os conflitos atuais sobre educação sexual em quase um século. Foi durante os anos a caminho da era do jazz que Elis e outra apoiadora da eugenia, a defensora do controle de natalidade Margaret, tiveram um caso amoroso. De acordo com o artigo sobre Margaret, Singh se separou de seu esposo William e, alinhada com suas visões pessoais sobre a liberação sexual, ela começou uma série de casos amorosos com vários homens, incluindo Elis. As visões de Elis e Singer e proponentes similares são parte da razão porque hoje temos garotas selvagens e faculdades oferecendo a matéria de estudo pornográfico. De acordo com a escritora Nancy Pearce, a divisão entre direita e esquerda na política estadunidense costumava ser acerca de questões econômicas, tais como a distribuição de riqueza, mas hoje a divisão tende a ser acerca de questões relativas ao sexo e à reprodução, direito de aborto, direito para os homossexuais, divórcio sem causa, definição de família, experimentos com fetos, pesquisa com célula-tronco, clonagem, educação sexual, pornografia. Peirce diz que a liberação sexual por si mesma se tornou nada menos que uma ideologia completamente desenvolvida. Singer retratou o drama da história como uma luta para libertar nossos corpos e mentes das restrições da moralidade, o que ela chamou de a cruel moralidade da autonegação e do pecado. Ela promoveu a liberação sexual como o único método para encontrar paz interior, segurança e beleza. Ela até mesmo a ofereceu como a maneira de superar problemas sexuais. Renova as restrições e as proibições que hoje impedem a liberação das energias internas, seu eufemismo para energias sexuais, e a maioria dos grandes males da sociedade irá acabar. Por fim, Singer ofereceu esta completa profecia messiânica. Através do sexo, a humanidade alcançará a grande iluminação espiritual que transformará o mundo e clareará o caminho para um paraíso terreno. Singer viveu
para ver o início da pornificação dos Estados Unidos. Ela morreu em 1966, muitos anos depois de a Playboy começar com suas publicações em 1953. E Gloria ter escrito sua famosa exposição sobre ser uma coelhinha da Playboy em 1963. Esse recado aos homens era muitíssimo diferente daquele que foi distribuído apenas um século antes. Como Matthew escreve, deve ser dito que o contraste com a literatura dirigida aos homens nos anos pré-guerra civil não poderia ser maior. Naquele tempo, os leitores masculinos tinham sido advertidos de que o esforço moral seria exigido antes que eles pudessem ser dignos dos anjos com quem eles se casariam. O teor do conselho aos homens depois da Segunda Guerra Mundial era que eles tinham o direito de ser centrados em si mesmos e autoindulgentes. E a Playboy era a mensagem mais egoísta de todas. A pornografia se torna convencional. Hugh lançou a Playboy a partir da cozinha de seu apartamento em Chicago em 1953. Ele vendeu mais de 53 mil cópias por 50 centavos de dólar cada. O início de um empreendimento multimilionário. A Playboy alcançou o auge de sua circulação nos Estados Unidos no início dos anos 1970. Pouco depois de ter passado pelo escrutínio da Comissão sobre Obscenidade e Pornografia, a qual foi estabelecida pelo presidente George em 1968. A comissão publicou seu relatório em 1970, afirmando que não encontrou evidência de que a pornografia gerava crime ou delinquência entre adultos e jovens. Embora defendesse leis proibindo a venda de materiais pornográficos para crianças, ela também recomendava eliminar todas as restrições legais ao uso de livros, revistas, fotos e filmes explicitamente sexuais por adultos em consentimento. Ao mesmo tempo, um assassino em série chamado Ted começou uma orgia assassina horrível pelo país, de pelo menos 1974 a 1978. Ele atacou sexualmente e matou dezenas de jovens mulheres em 5 estados, esquartejando e destruindo seus corpos de maneira indizíveis. Alguns dizem que ele foi responsável por mais de 100 de tais homicídios. Ele foi sentenciado em 1979 e passou 10 anos no corredor da morte antes de ser executado em 1989. Ele foi um dos mais famosos bandidos do século XX, tão infame pela extensão e pela severidade de seus crimes quanto pelo seu conhecimento da lei e pela sua aparência de bom moço. Enquanto Bud estava no corredor da morte, outra comissão nacional sobre pornografia foi formada em 1985 sob o presidente Reagan, liderado pelo advogado-geral e informalmente conhecido como a Comissão Miss. Esse grupo incluía vários líderes cristãos proeminentes, incluindo o fundador do Foco sobre a Família, James. Nos 16 anos entre essas duas comissões, a sociedade e a tecnologia tinham mudado. O aparelho de fitas cassete introduziu filmes pornográficos nas casas, mas a internet ainda não estava amplamente disponível. Mesmo assim, houve uma grande diferença no modo como a sociedade viu a pornografia desde a comissão de 1970 até a comissão Miss. Por volta desse tempo, a sociedade havia mudado de várias formas. A pornografia havia se tornado ainda mais disponível. Uma nova geração de estudos de ciências sociais sugeriu uma ligação entre a exposição à pornografia violenta
ou a degradante e a agressão masculina contra mulheres em laboratórios. E novos movimentos conservadores e feministas estavam unindo forças para atacar a pornografia. Ademais, o corpo de membros da nova comissão era decididamente mais conservador que aquele de 1970. Não surpreendentemente, a Comissão sobre Pornografia do Advogado-Geral, também conhecida como Comissão Miss, chegou a conclusões contundentes diferentes que a de sua antecessora. Em seu relatório de 1986, a comissão concluiu que a pornografia violenta ou a pornografia degradante, pornografia mostrando degradação, dominação ou humilhação de mulheres, causavam violência e discriminação contra as mulheres e uma erosão da moralidade sexual. Aqui está a reviravolta incomum. A linguagem nesse relatório de uma comissão decididamente mais conservadora carregava uma semelhança marcante com muitas das declarações de líderes feministas da época. O que me fascina pessoalmente é que claramente me lembro desse período. Eu tinha acabado de me formar na faculdade quando a Comissão Miss foi constituída. Nas minhas aulas de estudos femininos, fui ensinada sobre a posição feminista de que a pornografia degrada as mulheres. Esqueci-me de muitas coisas da faculdade, mas a palestra sobre pornografia ainda está clara em minha mente por causa da clareza daquele argumento. A guerra contra a pornografia. O grupo Mulheres contra a Pornografia se formou no fim dos anos 1970, a partir de várias organizações feministas, e era espontaneamente liderado pela escritora Susan, que escreveu Contra a Nossa Vontade, Homens, Mulheres e Estupro, e pela militante ativista Andrea, entre outras. Andrea ganhou destaque na mídia em 1980 por colaborar com a jurista e feminista Catherine em favor de Linda, estrela do filme pornográfico Garganta Profunda, cujos direitos civis elas estavam convencidas de que tinham sido violados. Ela fez frequente campanha sobre o tema, ajudando a elaborar uma lei em 1983 que definiu a pornografia como uma violação dos direitos civis contra as mulheres. A lei foi mais tarde anulada por um tribunal de apelação por ser considerada inconstitucional. Ela até mesmo testificou diante da Comissão Miss e de um subcomitê do Comitê Judiciário do Senado, tal como relatado em um artigo de 1979 na revista Time. Talvez a questão básica seja se a pornografia realmente incita os homens à violência contra as mulheres ou se ela faz o oposto. Permitir-lhes canalizar suas fantasias sexuais agressivas de uma maneira que não gere danos. O relatório de 1970 da Comissão do Presidente sobre Obscenidade e Pornografia implicava que ela realmente servia como uma saída social útil. Mas desde então, pelo menos um dos autores do estudo está mudando de ideia, diz Marme, sociólogo. O peso da evidência agora sugere que o retrato da violência tende a encorajar o uso de agressão física contra pessoas que estão expostas a ela. Apoiada por tal argumento, ela e outras feministas têm toda a intenção de reforçar sua luta, esperando recrutar ainda mais convertidos à sua causa. O assassino em série, Ted, poderia ter sido seu símbolo principal. Nas horas finais de sua vida, antes da execução em 1989 na Flórida,
ele deu uma controversa entrevista em vídeo ao membro da comissão Miss James. Nela, ele enfatizou vez após vez a influência da mídia violenta e da pornografia sobre o seu pensamento e sobre o pensamento e os impulsos de outros homens que compartilhavam a prisão com ele. Estou na prisão por um longo tempo agora e encontrei vários homens que foram motivados a cometer violência assim como eu. E, sem exceção, cada um deles estavam profundamente envolvido com a pornografia, sem dúvida, sem exceção. Profundamente influenciados e consumidos por um vício em pornografia. Não há dúvidas quanto a isso. O próprio estudo do FBI sobre assassinatos em série mostra que o interesse mais comum entre os homicídios é a pornografia. Ted afirmou que queria fazer dessa advertência sobre a pornografia sua mensagem final, porque ele tinha visto a mídia predominante da pornografia e estava preocupado com as futuras gerações. A oposição à pornografia foi a ligação entre dois grupos que tipicamente tinham pouco em comum: a direita cristã e as ativistas feministas. Por um breve período nos anos 1980, eles se viram assumindo a mesma posição. Não era uma aliança confortável para as feministas. Ela começou como Andrea e Catarina escreveram uma determinação legal sobre direitos civis introduzida em Minneapolis em 1983, a qual permitiu que qualquer mulher desse início a um processo civil contra os produtores e distribuidores de pornografia. Esse projeto foi aprovado pelo Conselho Municipal de Minneapolis, mas foi vedado pelo prefeito. No ano seguinte, esse projeto de lei foi levado ao Conselho Municipal de Indianópolis por um republicano conservador que tinha contratado Catarine como sua conselheira. Durante as audiências de Indianápolis, as feministas anti-pornografia foram apoiadas pelos grupos cristãos conservadores. Como um historiador notou, o movimento anti-pornografia estava agora alinhado, embora não estivesse feliz nem tivesse as mesmas razões que as forças conservadoras pró-família que tinham sido ativas em causas antifeministas desde meados dos anos 1970. Nem todos que se identificavam como feministas apoiavam o ativismo anti-pornografia. O movimento logo se envolveu em problemas. Em 1983, os membros do Mulheres contra a Pornografia conseguiram impor o banimento da pornografia em Minneapolis, a qual eles esperavam que servisse de modelo nacional. De repente, o apoio delas caiu drasticamente. Para muitos, as defensoras começaram a se parecer com puritanas que estavam levando as coisas longe demais, e ativistas da liberdade de expressão se levantaram em brado. Por fim, algumas jovens surgiram com notícias chocantes. Elas gostavam de pornografia. A guerra contra a pornografia foi o último suspiro do feminismo na segunda onda. Na medida em que a mensagem da liberação sexual colidia com a mensagem da vítima, a contradição resultante levou a sérias lutas internas. Como Levi explica, a facção entre líderes feministas anti-pornografia parecia que estava libertando as mulheres dos estereótipos sexuais degradantes de uma cultura de dominação masculina e, consequentemente, abrindo espaço para um maior prazer sexual feminino. Suas oponentes criam que estavam lutando contra um novo tipo de repressão interna. Todas estavam lutando por liberdade, mas no que se refere ao sexo,
A liberdade significava coisas diferentes para pessoas diferentes. Com o passar do tempo, a pornografia estava se tornando mais difundida, primeiro através das fitas VHS e então pela internet. Assim como as filhas da era do jazz, descendentes das sufragistas do movimento da nova mulher, rebelaram-se contra a seriedade incansável de suas mães e suas causas. Assim fizeram as filhas do O patriarcalismo é o problema, descendentes das feministas da segunda onda. O resultado foi o feminismo sexo positivo ou sexo radical, que surgiu na terceira onda do início dos anos 1990. Ele se baseia na ideia de que a liberdade sexual é essencial para a liberdade das mulheres e se opõe a todos os esforços legais ou sociais de controlar ou limitar atividades sexuais. De acordo com uma definição, as feministas sexopositivas rejeitam o vilipêndio da sexualidade masculina, ao qual elas atribuem a muitas feministas radicais da segunda onda. E, ao invés disso, aceitam toda a gama da sexualidade humana, incluindo a sexualidade gay, lésbica, bissexual e transgênera. As mulheres reais não são excitantes. Alguns argumentam que a cultura atual da vulgaridade é uma reação à onipresença da pornografia. A fim de conseguir e manter a atenção de um homem, as mulheres sentem que devem agir como estrelas pornô e se parecer com elas. De acordo com um artigo da revista New York, uma terapeuta sexual de Manhattan diz que tem visto muitos homens jovens vindo conversar sobre problemas relacionados à pornografia na internet. É tão acessível e agora com coisas como transmissão de vídeo em tempo real, webcam, os rapazes estão sendo sugados para um comportamento compulsivo, ela diz. O que é mais lamentável é que isso pode realmente afetar relacionamentos com mulheres. Tenho visto ultimamente homens jovens que não conseguem se sentir excitados por mulheres, mas não têm qualquer problema quando interagem com a internet. Penso que um grande perigo é que os homens que estão constantemente expostos a essas mulheres falsificadas e sempre dispostas comecem a ter expectativas irreais sobre as mulheres reais, o que faz com que eles tenham fobia a relacionamentos. A escritora feminista Naomi concorda. A ambiguidade de imagens sexuais não libera o eros, mas sim o dilui. Escreve: hoje, mulheres reais nuas não são excitantes. 20 anos depois da guerra contra a pornografia do feminismo da segunda onda, ela nota que parte do que foi previsto se tornou verdadeiro hoje e parte estava errada. No artigo intitulado O Mito da Pornografia, ela escreve sobre seu encontro com a feminista antipornografia num evento de caridade, o que a levou a refletir sobre o que ela havia previsto. Se não limitarmos a pornografia, ela argumentava, antes da tecnologia da internet transformar aquela predição numa impossibilidade técnica, a maioria dos homens coisificarão as mulheres, assim como eles coisificam as estrelas pornô, e acabarão por tratá-las de acordo com isso. No tipo de efeito dominó, ela previu o estupro e outros tipos de desordens sexuais certamente se seguirão. Ela estava certa quanto à advertência, mas errada quanto ao resultado. Como ela previu, a pornografia arrebentou a represa que separava uma busca marginal, adulta e privada da arena pública comum. O
mundo todo, pós-internet, tornou-se pornificado. Homens e mulheres jovens são de fato ensinados pelo treinamento pornográfico sobre o que é o sexo, com o que ele se parece, quais são suas expectativas e etiquetas, e isso está tendo um grande efeito sobre como eles interagem. Mas o efeito não é tornar os homens em bestas loucas. Pelo contrário, o ataque violento da pornografia é responsável pelo amortecimento da libido masculina em relação às mulheres reais e por levar os homens a verem menos e menos mulheres como dignas de excitação. Longe de terem de se defender dos jovens homens enlouquecidos pela pornografia, as mulheres estão se preocupando sobre como conseguir a atenção deles, enquanto simples mulheres de carne e osso, o que elas mal estão conseguindo manter.